A abertura do seminário de desestatização do setor elétrico na sede do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES. O ministro da Economia, Paulo Guedes, defendeu as privatizações. Durante o discurso, Guedes disse que os políticos já perceberam que buscam cargos em estatais em troca de financiamento nas eleições. Que buscar cargos em estatais em troca de financiamento nas eleições não é interessante, porque o orçamento é prejudicado e assim não sobram recursos para governar. É o que diz aqui o texto. Vou ler aqui as aspas de Paulo Guedes. A velha política morreu. As estatais não vão mais alimentar essas distorções na democracia. Modelo de política por votos mercenários acabou. Também vou seguir aqui, girando rapidamente, falar sobre Previdência. O secretário especial da Previdência, Rogério Marinho, se encontrou hoje com o ministro da Justiça, Sérgio Moro, e apresentou a proposta do Ministério da Economia sobre aposentadorias especiais dos policiais. Segundo Marinho, ambos os ministérios, juntos da Casa Civil, trabalham para que o projeto de lei anticrime e o texto da reforma da Previdência tramitem em conjunto no Congresso. Questionado se o trâmite da reforma da Previdência no Congresso pode atrapalhar o projeto de lei anticrime, Marinho disse que a Casa Civil vai estabelecer a melhor estratégia para que as duas matérias sejam votadas. Vera, portanto, temos aqui dois pontos, né? Primeiro, aquele que a gente já tratou ontem, inclusive, que é a tramitação paralela da lei anticrime e da reforma da Previdência, mas também Paulo Guedes falando, retomando ali o assunto privatizações. Desestatizar, esta é a palavra. Desestatizar, privatizar e reformar. São agendas virtuosas de um governo que tem na economia aí um dos seus pilares, talvez o maior, talvez o principal, liberalismo econômico, algo que a gente sempre defendeu aqui nesse programa, algo de que somos todos aqui partidários e entusiastas. Qual é a dificuldade, né? Porque a agenda é ambiciosa, ela é virtuosa, mas ela esbarra nos problemas do Brasil, esse país que anda meio de lado, quando não de ré. O problema é a política, essa a que o Paulo Guedes se referiu. Decretar a morte da velha política, acho um pouco prematuro. Ela agoniza, ela sofreu alguns baques aí nos últimos meses, na eleição, agora na eleição da presidência do Senado, mas nenhum organismo assim tão grande morre de uma vez. Ele vai morrendo aos poucos e a velha política ainda vai cobrar alguns entraves do Brasil, ainda vai tentar dificultar um pouco esta agenda. É importante que eles tenham aberto o programa de desestatizações pelo setor elétrico. Isso aí é um avanço em relação à agenda do próprio Jair Bolsonaro. Ainda na campanha, ele manifestava dúvidas quanto a privatizar a Eletrobras, algumas das suas subsidiárias. Então, eu acho que é bom que tenha sido retirado o estigma disso, de que seria um setor estratégico, etc. No Brasil, os setores estratégicos servem para que não se avance, se criem entraves burocráticos e fique um atraso permanente, como a gente tem visto aí no setor de mineração, por exemplo, considerado estratégico. E olha a situação em que está. Então, privatização, agenda virtuosa, reforma idem. E esse encontro do Rogério Marinho com o Sérgio Moro, a pretexto de levar o projeto de aposentadoria dos policiais, também tem o veso aí de fazer com que o Rogério Marinho converse com o Moro sobre a inconveniência de se encavalar os dois projetos, a reforma da Previdência e o projeto anticrime do próprio Moro. Ele falou disso depois do encontro. Ele disse que caberá à Casa Civil arbitrar se os dois projetos vão juntos. O que eu apurei sobre isso? Que o Ministério da Economia gostaria que o projeto do Moro nem começasse a tramitar juntamente com a reforma. Que até mesmo a tramitação em comissões pode turvar, pode ser um ruído, pode ser um obstáculo para a reforma da Previdência. Mas aí entra um componente político grave, complicado. Difícil o Bolsonaro segurar o bloco do Moro, que é um dos que tem mais capacidade de trazer popularidade, de trazer aval da sociedade, para ficar discutindo diuturnamente e somente reforma da Previdência, que é uma pauta de difícil digestão pela sociedade. Então, nessa, eu acho que o Paulo Guedes, se ele insistir que o projeto seja segurado para só ser mandado ao Congresso
depois da votação da reforma da Previdência, eu acho que ele vai perder. Por isso, eu acho que o Rogério Marinho foi mandado numa espécie de missão precursora para sondar o terreno quanto a essa possibilidade. Mas eu acho que politicamente não é interessante para o Bolsonaro deixar de começar essa discussão, que é a área de segurança, que é aquela que ele nada de braçada, aquela que é responsável por muito dos seus votos. E que tramita por PL, eu estou enganado. Então, tem dúvida sobre isso. O Moro queria fazer tudo por projeto de lei, mas quando ele foi levar o projeto aos ministros do Supremo, muitos deles fizeram questionamentos de se não tem questões constitucionais ali envolvidas. Então não se sabe nem se será um único projeto, se serão 2 ou 3, se será tudo lei ordinária ou se tem PEC. Então a equipe econômica está bem preocupada com essa concorrência aí entre as duas agendas no Congresso. Passo a bola para o Andreasa, mas acho que esse é um aspecto interessante, importante para a gente observar a partir de agora, porque emenda constitucional tem uma tramitação muito diferente de projeto de lei no Congresso, inclusive tem comissão especial envolvida. Vai ter. Vai lá, Andreasa. E se o Moro pretende efetividade absoluta do seu pacote, ele vai ter de pensar numa emenda constitucional, porque ninguém precisa ser especialista em direito e em Constituição para, lendo o texto do Moro, identificar 2 ou 3 barreiras constitucionais evidentes. Uma delas é a possibilidade de cumprimento de pena após a condenação em segunda instância. Como projeto de lei, como lei ordinária, serve de pressão sobre o Supremo, mas na prática vai ser inócuo. O que eu acho que vai acontecer é um meio termo, nós já falamos aqui sobre isso, uma hipótese na qual eu acredito. O Sérgio Moro, a equipe econômica, estica a corda, dando vazão à ideia de que era melhor o Moro esperar para apresentar o seu projeto ao Congresso em prol da reforma da Previdência, para, no momento de distensão, conseguir que os 2 pacotes, os 2 projetos sigam juntos para o Parlamento, mas que a reforma da Previdência alcance o plenário antes, alcance condições de votar antes. Isso me parece um mundo real, me parece factível. O que pode contaminar o Congresso, a Câmara, seriamente, seria o pacote Moro chegar antes ao plenário em condições de ser votado. Se conseguir tramitar por comissões, inclusive, naturalmente, se for emenda constitucional, fica garantido assim, garante-se, portanto, que a previdenciária chegue antes. E eu quero chamar a atenção, porque a Vera matou o assunto, eu quero abrir uma nova aba aqui. Nós temos falado diariamente, não à toa, não sem razão, sobre a preocupação da articulação política do governo no Congresso para aprovação de reforma. Portanto, sobre a relação de qualquer governo com o Congresso, esse grande varejo, cada vez mais, porque é tudo agora um baixo clero, são 513 deputados, são 513 parlamentos praticamente, e é uma dificuldade essa negociação. Mas nós precisamos pensar também na dimensão judiciária como dificuldade e entrave para um programa reformista. Lembremos, falou da Eletrobras, diluição do setor elétrico, diluição da Eletrobras. O governo Temer mandou uma medida provisória para o Congresso para estudar a viabilidade do ótimo projeto que havia então, e um juiz de primeira instância, atendendo uma solicitação de um partido desse de esquerda que judicializa tudo, suspendeu a medida provisória, com base em um argumento que não está na Constituição, não está em lei nenhuma: alienação do patrimônio nacional. Isso é um risco permanente e é uma ameaça constante para pacote reformista. Menos para da Previdência, curiosamente, se o trâmite for seguido direito, porque depende muito do parlamento, e mais para um programa de privatização. Infraero, por exemplo, concessões, etc. e tal, são 10 mil funcionários na Infraero. E imagine a chuva de ações para travar um pacote de privatização, de diluição, de desburocratização, de desestatização do país, da União. Que não se descure do ativismo judicial em defesa do patrimônio nacional, que na verdade é defesa de cargos, de privilégios e outras coisas mais.
Diga lá, Joel, suas considerações. Correta a agenda do Guedes de desestatização ou privatização, usem a palavra que preferir. Ele está seguindo um pouco na rota do Temer, né? O projeto, por exemplo, de vender mais ações aí da Eletrobras, diluindo o tamanho da parte que é estatal da empresa. Ele também aponta para, sem dúvida nenhuma, algumas divergências que ainda existem dentro do governo quanto a esse tema, né? É a imagem que ele usou aí, que os militares, o presidente Bolsonaro e os militares olham para algumas delas, essas empresas estatais, com carinho, como filhos. Mas eu digo, diz o Paulo Guedes, olha que seus filhos fugiram e hoje estão drogados, estatais como filhos drogados aí do Estado brasileiro. E ele está fazendo, porque há muitos bons motivos para você privatizar. O primeiro, eu diria o menos importante deles, é o governo gerar algum caixa, né? É um caixa que dura apenas um ano. O estatal é vendido uma vez só, não resolve problema fiscal nenhum, mas ajuda o governo a poder fazer um gasto pontual que ele queira fazer naquele ano ou cumprir alguma meta. O segundo ponto é aumentar a produtividade da economia, a eficiência do nosso sistema econômico. Empresas em gestão privada, buscando lucro, operando no mercado, ao invés de uma estatal que pode aí se dar o luxo de gastar dinheiro à toa, porque se dá prejuízo, tem lá o governo para cobrir o rombo, né? E a terceira, aí sim, essa que está mais em alta hoje em dia, a terceira justificativa para as privatizações é que as estatais no Brasil são usadas como focos e cabides de corrupção, de negociação política fisiológica, o que já é bastante ruim, mas muitas vezes mais do que isso, de realmente corrupção, como a gente viu nos escândalos tão grandes aí do Petrolão, né? Então, ao vender a empresa estatal, ao colocar em mãos privadas, não é que você anula o problema da corrupção, mas você dificulta o uso político daquela empresa. Você dificulta, o governo não vai mais poder ficar nomeando funcionário, diretor de uma empresa que agora foi privatizada. Ela vai se comportar como uma empresa, ela vai ser uma empresa de mercado, né? Lembrando que do próprio presidente Bolsonaro, por exemplo, ainda está forte o desejo de interferir nas ações das empresas estatais. Ele agora mesmo está opinando aí sobre se a Petrobras deve ou não investir em cultura, e a Petrobras talvez mude isso. É o presidente, a autoridade política, dando pitaco direto, tentando influenciar diretamente os rumos e as decisões de uma empresa que, como tantas outras empresas privadas também, escolhe fazer patrocínio cultural ou diversos outros, tá? Então, você tirar empresas da mão do Estado, você diminui o poder que os políticos têm de usarem aquelas empresas para os seus próprios fins, para os fins do governo, para agradar uma demanda de campanha. A empresa não tem que ser nada disso. A empresa tem que operar como uma empresa de mercado. No fundo, é possível até uma empresa estatal se comportar assim. A gente tem o exemplo da empresa estatal de petróleo da Noruega. Ela é estatal, mas ela se comporta plenamente como uma empresa privada. O governo não dá pitaco e não fica interferindo nos caminhos dela, no preço da gasolina, nem nada disso. Agora, no Brasil, pela nossa cultura, é difícil criar esse tipo de divisão, de barreira. Portanto, a privatização é muito bem-vinda também por esse motivo. Então, acredito que seja uma agenda correta do Guedes, mas, lembrando, não é a prioridade agora. Esse dinheirinho que vem das estatais é um perigo, porque ele dá impressão. O governo salva um ano dele, mas não resolve o problema das contas públicas. Então, para resolver o problema das contas públicas, é um problema operacional do governo, você vai precisar de reforma da Previdência. Privatizações são importantes, podem ser importantes, mas podem também esperar em um segundo momento.